Muito bem, boa tarde, cursistas. Nós estamos iniciando o nosso oitavo e último encontro dessa jornada de número 3. E o tema de hoje é avaliação da jornada, feedback e socialização das implementações. Para começo, vamos só relembrar os nossos combinados, né? Que é você estar totalmente voltado agora aqui para o nosso encontro, porque é muito importante a sua participação ativa aqui, né? Os seus comentários, é muito importante para nós. Eu peço que vocês estejam também sempre num computador, porque sempre tem que fazer alguma atividade ou outra, e o computador é o espaço mais adequado para isso, né? E é isso, que vocês estejam inteiros aqui com a gente. Para começo de conversa, aqui nós vamos relembrar um pouquinho da nossa jornada, né? Tudo que nós fizemos até agora. Então, começando ali no primeiro encontro, foi um encontro mais de apresentação, de nós nos conhecermos, né? De conhecer, vocês falarem um pouquinho do estabelecimento onde vocês atuam, apresentar a escola de vocês e falar um pouco da sua história na gestão e a história como dentro da educação. Em seguida, no encontro de número 2, cujo título era Contagem Regressiva, Juntos pelo SAEB, nós pudemos ali resgatar ações previstas no seminário de diretores, que aconteceu lá em agosto, né, o seminário de diretores, o segundo seminário do ano. Então, nós pudemos ali resgatar algumas ações ali do seminário, né, e preparar e potencializar os resultados. E outro ponto também que nós pudemos ver ali naquele segundo encontro foi o ofício circular, o 065, que se refere à análise de avaliação diagnóstica. E mais um ponto que foi visto lá no segundo encontro, só para a gente relembrar, é o planejamento das ações prioritárias para potencializar o resultado do SAEB. Naquela época, né, já bem próximo do SAEB, da prova SAEB que aconteceu no final de outubro, então já o foco todo já é voltado para essa prova, né, para esse exame ali que as escolas passaram. Em seguida, nós fomos para o encontro do número 3, que era a relação entre o fluxo escolar e os processos de ensino e aprendizagem. E ali nós vimos, contextualizamos o conceito de fluxo escolar e também a relação com a qualidade da educação, e também falamos sobre a equidade. Outro ponto que foi visto naquele terceiro encontro, né, foi análise de dados do fluxo escolar da rede para identificar desafios e potencialidades. Mais um ponto visto no encontro foi identificar possíveis causas e consequências da interrupção no fluxo e também definir estratégias preventivas e corretivas no que se refere à interrupção de fluxo. Veja só, né? Quanta coisa que às vezes parece que não, né? Mas nesses 7 encontros que acontecem, né? Porque o oitavo praticamente é a apresentação, se resume na apresentação do documento de vocês, mas quanta coisa que a gente não vê, entendeu? Agora passamos aqui depois para o encontro de número 4, cujo título era Ensino Médio Paranaense, Perspectivas para 2026. Então, era ali, esse encontro, como não saiu a resolução, esse encontro era um encontro mais informativo do que formativo, por nós não termos a resolução do ensino médio paranaense nas nossas mãos, né? Mas aí nós pudemos ver ali, compreender as principais mudanças do ensino médio paranaense, a partir da
do documento 03, né? E também identificar desafios e oportunidades para a gestão do ensino médio. E também, por último, contribuir com estratégias coletivas para a implementação desse ensino médio paranaense que está chegando, né? Em seguida, nós fomos para o encontro de número 5, que se relacionava já ao Se Liga. Se Liga, Intencionalidades em Ação, que foi tratado de reforçar a importância das ações do Se Liga na aprendizagem e no fluxo escolar dos estudantes. E também um outro ponto nesse encontro foi falado, né, que nós vimos sobre registrar aspectos importantes a serem elencados na organização e planejamento do Se Liga. E, por último, trabalhar na implementação das ações para o Se Liga. Partimos para o encontro de número 6, que o tema também era o Se Liga, né? Mas ali, no caso, o Se Liga voltado para a avaliação. Aí podemos discutir ali formas de avaliação ali para esse período do Se Liga, né? Novas possibilidades que poderiam ser experimentadas e tal, né? Então, e por último, antes desse nosso 8º encontro, o encontro de número 7 falou sobre o conselho de classe final, dados que definem e orientam. Nós pudemos, então, aí falar um pouco sobre o conselho de classe final, refletir sobre o pré-conselho, retomando os dados coletados, né? E também trocar ideias que contribuam para o planejamento desse conselho de classe final, que todos vocês estão já agora, né, em fase de preparação, que ele está chegando aí, está próximo, né? E hoje, agora, estamos no nosso 8º encontro, que é o encontro final, é o encontro, principalmente, né, das apresentações do documento de vocês. Então, os objetivos de hoje é avaliar a jornada de número 3, é um dos objetivos, que vocês possam fazer uma avaliação de tudo que foi visto nessa terceira jornada, e também socializar as implementações, né, os documentos que vocês elaboraram. Então, nesse primeiro momento, é a avaliação da jornada de número 3. Vocês vão avaliar agora os processos formativos. Avaliar processos formativos é essencial, pois, como lembra Perrenot, avaliar não é apenas medir resultados, mas regular aprendizagens e apoiar o desenvolvimento. Quando olhamos para os processos, abrimos espaço para compreender avanços, dificuldades e possibilidades de melhoria contínua. Então, nesse momento, né, a sua opinião é essencial. Você vai avaliar a nossa jornada formativa pelo formulário e contribuir para o nosso aprimoramento, né, para o aprimoramento do diretor formador. Se você ir no chat agora, eu peço que você vá no chat, eu já postei o link do formulário ali no chat. Então, só abra o chat, clica no link e você vai ter 10 minutos ali para preencher esse formulário de avaliação da terceira jornada. Tá bem? Alguma dúvida? Podem acessar, então, o link ali no chat. O meu não está aparecendo, professor. Oi? O meu não está aparecendo o link. Está desativado o chat contínuo. Então, estou colocando ali no nosso grupo de WhatsApp. Tá bem? Pode ser, pessoal? Para quem não conseguiu pegar.
Nosso grupo é o Direfor Jornada 3, tá? Eu estou postando lá. Já postei o link do documento. E no chat também eu vou tentar postar novamente aqui para ver se... Postei no grupo de WhatsApp e postei no chat, tá? Se alguém ainda não conseguiu acessar o link, por favor, avisa. Vocês têm 10 minutos para preencher. Preencham com calma. Não tenham pressa.
Olá, Kleber, tudo bem? Na correria, pro. Tava na escola, hoje teve culminância, passei o dia inteiro enrolado. Tá certo. Mas que bom que você chegou. Kleber, no chat ou no grupo de WhatsApp nosso, tem um link ali. Um link é para que vocês, cursistas, possam avaliar a jornada toda, né? Essa jornada 3. Você pega o link ali no chat ou no grupo do WhatsApp e preenche, tá? A gente ainda tem uns 5 minutos aqui. Mais 1 minuto, tá, pessoal? Já retomamos. Muito bem, pessoal. Então, chegou no momento agora de vocês fazerem a apresentação do documento de vocês, né? Então, é a hora de nós socializarmos as implementações. O que vai acontecer? A sequência de apresentação eu já passei para vocês. E aí cada um de vocês vai ter 5 minutos para apresentar o seu documento. Na relação que eu passei, seria essa sequência aqui, né? Em primeiro seria a Ana Cecília, mas a Ana Cecília não está no encontro. Então, vem logo o seguinte, que é a Cecília, em seguida o Ricardo Alexandre, na sequência o Kleber, depois do Ricardo Abraão, a Leda e a Tânia. Essa é a sequência. Caso a Ana Cecília chegue, aí
eu deixo ela para apresentar depois da Tânia. Então, eu vou parar a apresentação aqui. E eu gostaria que, ao final da apresentação de cada um de vocês, que houvesse comentários. Eu gostaria que todos os outros cursistas pudessem, né, ouvir né, o que foi colocado e pudessem falar alguma coisa. É sempre bom para a gente ouvir um feedback, né, dos colegas, tá bem? Então, Cecília, você tá pronta, Cecília? A Cecília, você vai ter 5 minutos, então. Ô, Leda, você consegue marcar o tempo para nós? Marco sim, professor. Então, a Leda vai estar marcando o tempo para nós, tá, Cecília? Esgotado o tempo, ela dá um sinal ali, levanta a mãozinha, alguma coisa. Tá ok? Professor, todos estão conseguindo ver? Sim. Então, aqui a minha implementação, eu coloquei como a capa, né? É um momento ímpar aí dos nossos alunos que foram os alunos que protagonizaram Meu Deus, a idade chega. Que protagonizaram o... Nossa, professor. Do estudo... Não é do estudo orientado, das recomposições, né? Então, aí são alunos dos 9º anos, né? Das 2 turmas, e esse foi o momento quando eles oficialmente receberam as camisetas ali e se posicionaram aí no pátio da nossa escola. Então, essa é a capa da minha apresentação. E dos 5 desafios que tinha lá, o que nós escolhemos aqui, eu junto com o meu diretor auxiliar, a baixa adesão dos professores ao planejamento diferenciado do Se Liga, é Tempo Aprender Mais. Por quê? Porque a gente via assim que até então o Se Liga, além dos alunos, determinados professores, talvez por serem novos na atuação, Se Liga era só recuperação, né? Então, foi mostrado para eles que tem o objetivo principal proporcionar o planejamento diferenciado de ações e estratégias pedagógicas voltado à intensificação das aprendizagens dos estudantes nesses últimos dias do ano letivo, visando dessa forma promover o desenvolvimento de todos os estudantes, tanto daqueles que apresentam um bom desempenho e rendimento, como daqueles que necessitam de apoio para superar aquelas dificuldades. Então, nesse sentido, foi necessário a gente pegar um pouco mais firme, né, para fazer um planejamento específico de forma a recompor os conteúdos essenciais em diferentes níveis de aprendizagem dos nossos estudantes. Aí foi feito esse planejamento de ação. Todo planejamento ele precisa dos objetivos, precisa das etapas, né? Identificando dentro do objetivo, identificar e recuperar os déficits. Acho que a identificação é clara, né, dos déficits dos nossos alunos, porém o que a gente percebe que recuperar esses déficits nem sempre fica tão claro assim para o professor, né? E intensificar também o envolvimento familiar, que eu tenho a dizer que nós temos os alunos, tem a família que acompanha, mas também temos os filhos do mundo, né? Que a gente tem que dar uma atenção redobrada, e todos esses objetivos visando garantir o avanço escolar. Então, é feito o diagnóstico nas etapas, os planejamentos das ações pedagógicas, a implementação,
os envolvidos, que é toda a equipe, professores, estudante, família, esqueci até de escrever, até os funcionários, e todas as ferramentas disponíveis. E, a partir daí, vocês conseguem ver do jeito que eu estou passando? Sim. Então, tá bom. Então, um registro de ação que eu fiz questão de colocar é esse modelinho, né, de plano de estudo por componente curricular e por turmas. Então, aí tem um de arte, um modelo, né? Então, é para todos os componentes, para as turmas de 8º A e 8º B. Então, a metodologia diferenciada, que o professor também usou, e o conteúdo que ele, dentro das suas capacitações e em contato com o pedagogo, ele priorizou, ele achou essencial a história do cinema, os instrumentos musicais, a música concreta e a música eletrônica. O outro modelinho que eu estou mostrando aí já foi do professor de programação e robótica, que é uma disciplina nova, né, para 7º anos. Então, é um professor bastante empenhado, muito competente, e que ele faz maravilha nisso aí. Antes, porém, dessa ação aí, fiz questão de colocar um momento onde nós fizemos uma reunião de fluxo geral, não uma reunião de fluxo por área. Nós fizemos uma convocação, eu com o diretor-geral, aproveitamos um espaço novo que nós criamos, nós estamos em reforma na nossa escola, então recebemos essas mesinhas hexagonais aí e colocamos no pátio. E pensa um espaço que assim é utilizado, está sendo excepcional esse espaço aí. E aproveitamos para fazer essa reunião de fluxo, esclarecendo, mostrando o que tem que ser feito, né, e as medidas que têm que ser tomadas. Aqui é uma aula de física, já com ensino médio, que a professora também priorizou esse conteúdo. Deixo o link da atividade aí também, para depois o senhor ver melhor. Aqui ela fez até uma foto para mostrar essa atividade trabalhada. Já de ciências, o professor quis criar a célula animal e vegetal em 2 aulas, então a maneira como ele fez, primeiro no Educatrão, depois na aula prática, né? Trabalhando em semicírculo, trabalhando em dupla, trio, e trabalhando também quando o aluno consegue entender o conteúdo, então ele também relata o que ele fez aí, e também fazendo uso do Kahoot, né? Na nossa escola a gente utiliza bastante, os alunos gostam bastante, é uma maneira de fixar o conteúdo. Aqui também o Se Liga na Arte, onde o professor trabalhou a partitura musical em semicírculo, com quizzes, com verdadeiro falso, com caça-palavras, bastante assim, há bastante engajamento por parte dos alunos daí, né? Ó, a carinha dos anjos. E, professor, são essas as ações que nós estamos trabalhando dentro dessa questão do Se Liga por conta dessa baixa adesão, certo? Ótimo, Cecília. Muito bom. Eu vi que você sinalizou que um dos desafios, ou o principal desafio para o Se Liga, seria, né, a baixa adesão dos professores, né? Ou seja, um envolvimento dos professores com respeito a esse período de aulas, né? Mas aí eu vi ali os planejamentos, né? Planejamentos por disciplina. Então, é um sinal de que, né, levando eles a planejar,
consequentemente, o profissional tem que pensar naquele período. Exatamente, aí a gente já começou a ver resultado a partir dessa reunião de fluxo. E daí Então, eu sou muito clara e falei, olha, gente, nós não podemos manter essa cultura que se liga à recuperação. Não é, né? isso, E muito fomos trabalhando, eu vejo assim, em relação ao ano passado, a gente tinha dificuldade com a vinda do aluno para a escola nesse período. Nós temos mantido a frequência desses alunos na escola, graças a esse esclarecimento. muito bom. Algum colega gostaria de fazer algum comentário, algum ponto que ela colocou ali que vocês perceberam? Eu gostei do uso que ela Rapidinho. deu para as mesas. Aham. Legal também. Fala, Leda. Bem rapidinho, mas eu gostei muito, porque esse planejamento, essa organização, né? Porque a gente também está fazendo observações, eu já estou querendo desacelerar essas observações, mas eu vejo que o diferencial é esse, né? Como a Cecília mesmo colocou. Quando tem uma aula planejada, organizada, com intencionalidade, há o engajamento do aluno e o aluno vem para a escola e realmente participa. Hoje também a gente fazendo observação, tem uma que é muito simples, é quase a mesmice. Aí não tem aquela intencionalidade não está funcionando, essa recomposição não está acontecendo, né? E com esses trabalhos, esse planejamento apresentado aqui, eu fiquei com vontade, inclusive, de ter acesso a esses links, viu, professor? Achei muito legal. Leda, eu acredito que a minha equipe não se oponhará em nada. Eu posso compartilhar com vocês esses links. Eu acho que vai ser bem legal. Bastante interessante, porque daí ele é compartilhado, eu esqueci de falar, ele é compartilhado pelo... Está no Drive do colégio, da escola? Então, você tem acesso o tempo inteiro, quem está colocando lá, e o gostoso também é que essas aulas, essas fotos, os professores enviam o tempo inteiro. Olha, Cecília, olha, Evanildo, olha, pedagoga, olha como deu certo. E naquelas mesas ali no pátio também saem aulas maravilhosas. Muito bom, Cecília. Parabéns, viu? Ricardo Alexandre, é a tua vez. Boa noite, professor. Boa noite a turma, Boa né? noite. Eu coloquei na foto, todo pessoal que visita a escola gosta desse hall de entrada, porque nós temos uma escadaria e dá uma visão de profundidade muito bonita. Então, assim, é um local que a gente sempre tira foto, é um local que a gente gosta muito, que tem a galeria dos diretores, né? E eu destaquei a professora Márcia, que ela tem um projeto junto com o professor Carlos, que é o projeto Gentileza Gera Gentileza. E a gente tem tentado fazer esse trabalho para que a gente consiga trabalhar com os alunos da escola a empatia, o acolhimento, e principalmente que eles possam reconhecer na escola um espaço de aprendizagem e socialização. Eu escolhi a questão da frequência escolar, tá? Por quê? Porque a gente percebe que a gente tem uma diminuição da frequência escolar. Lógico que muitas vezes não dos alunos que estão abaixo do básico, mas principalmente daqueles que estão no adequado, no avançado, e no suficiente. E às vezes são alunos que por vezes, estando lá com a gente, né, a gente consegue fazer um trabalho mais regular e mais a contento, porque eu acho que aluno que falta, faz falta. A nossa chefe de núcleo sempre diz isso, aluno que falta, faz falta. E a gente percebe que a escola cheia, o barulho do dia a dia, a sala de aula ela é importante para que a gente possa trabalhar. E nós estamos fazendo um trabalho de uma intensificação na busca ativa dos alunos, uma intensificação no diálogo com os pais, porque eu acho que nesse momento é necessário bastante interação e não trabalhar somente com os alunos que estão abaixo do básico, mas trabalhar de forma efetiva com o todo escolar, tá? Então, qual que era o objetivo do trabalho? Garantir a melhoria de frequência escolar dos alunos. Aí veio a questão da dificuldade. Como que a gente podia instrumentalizar isso com os
alunos que estavam no suficiente, no adequado e no avançado, porque abaixo do básico a gente está conseguindo uma frequência muito boa, mas a frequência ainda não está a contento, porque ela oscila entre 90%, 89%, 90%, 89%. A gente sempre quer mais. Até um dia eu conversei com a Leda e falei assim, eu não sei como é cabível, né? Porque café da manhã, café das 10, almoço, café das 3, um lanche na saída. Eu acho que uma facilidade tão grande para estar em escola, aulas dinâmicas, professores que têm sido colaboradores com a gente. Então, assim, eu acho que tem como melhorar a frequência escolar, e principalmente melhorando a frequência escolar, a gente melhora a aprendizagem dos alunos. Então, esse é o objetivo, melhorar a frequência para que a aprendizagem seja mais significativa, tá? Então, assim, eu fiz um levantamento com os pedagogos sobre a questão da frequência escolar, e principalmente, como que a frequência escolar caiu na segunda quinzena de novembro, e agora que a gente está entrando em dezembro, como intensificar essas ações. Eu encontrei algumas causas, tá? Possíveis. Familiares, pedagógicos, sociais. E a verificação das justificativas e atestado. Quais são as orientações que nós recebemos? Nós temos que estar cientes do preenchimento da planilha diária de busca ativa dos alunos, para que a gente possa ter consciência de como agir e trabalhar com esses alunos. Porque se estão com dificuldade, é bom a gente estar atento para a gente poder criar, sim, ações. Então, foi feito uma das ações, a reunião pedagógica, né, para definir prioridades, e esse definir prioridades, lógico, a gente vai ter um olhar bem diferenciado daqueles que estão como assim, no vermelhinho com a gente, né, que estão próximo ali dos 75%, 80%, porque esse tem que ter um olhar bem diferenciado. Então, como que a gente pode trabalhar a aprendizagem se os alunos não estão frequentando? Então, a gente sabe que a frequência ela é instrumento de reprova e é necessário a gente nos organizar e criar estratégia de intervenção, mas principalmente intervenções individuais, porque a gente sabe que alunos motivam alunos. A partir do momento que os alunos começam a perceber que a escola é um local de aprendizagem, eles vão motivando outros a permanecerem na escola. Aluno não gosta de permanecer na escola sem os amiguinhos. Então, se a gente consegue fazer um trabalho individualizado, com líderes de turmas, com alunos monitores, eles são pessoas que podem estar dissipando essa cultura da frequência escolar. Então, nós fizemos intervenção com o estudante e com as famílias. Com os estudantes, a gente tivemos conversas individuais para entender um pouquinho das ausências, para fazer um trabalho também não somente com a busca ativa, mas fazer um trabalho também com a escutativa, tá? Nós temos dentro da escola, a escutativa, e a gente fez um trabalho junto com a professora responsável para a gente entender também alguns motivos das faltas e podermos fazer as orientações. A gente tem como instrumento legal a questão do CERP, a gente encaminhou, verificou com a família como que a gente pode fazer esses trabalhos. Todo o contato com a família é feito via WhatsApp, tá? Esse acompanhamento sistemático é principalmente acompanhamento através do BI, mas a gente faz um acompanhamento na segunda aula da manhã e na sexta aula para verificar os alunos que estão ausentes. Quem está envolvido com o processo? A equipe diretiva, pedagogos, professores, famílias responsáveis e conselho tutelar quando necessário. Quais são as ferramentas que seriam possíveis para a gente atingir as famílias, tá? Lógico que a gente tem como ferramenta principal o BI, os formulários Google, o Padlet, o grupo de WhatsApp, chamadas telefônicas, relatórios digitais, então tudo isso são instrumentos. Qual que é o objetivo? Porque na semana 43, até anotei que a gente teve 90% de frequência, houve uma melhora, e essa melhora foi porque algumas ações foram criadas para que os terceiros anos fizessem um trabalho de acolhimento nos sextos, e eu achei isso bem legal. Aqui está a nossa frequência. Nós temos as duas planilhas do Se Liga, do Fundamental e do Médio, que hoje faltava somente uma ou duas disciplinas de um professor que pegou substituição. Eu até coloquei um recadinho aqui, ó, das nossas pedagogas, quando elas orientam os professores, e coloquei a nossa foto de alinhamento, quando nós fizemos o trabalho com o Se Liga junto com os professores. É isso. A Leda já levantou a mão. Foram sim 1 minuto e meio a mais, mas tá tudo certo. Eu vou levantando a cada minuto depois dos 5, tá, professor? Não sei se é assim. Isso, tá certo, Leda. É isso mesmo. Ricardo,
Muito bom. Eu gostei que você abriu a apresentação tua mostrando um ponto aprazível da tua escola, entendeu? Você falou, olha, aqui é a entrada e tem uma escada aqui já na entrada que é bem... Você entende? Então, e o ponto que você colocou é o ponto de atenção, é a questão da frequência escolar, né? Então, se você tem um olhar para o espaço físico da tua escola, para um lugar agradável e tal, eu acho que esse é o caminho, né? Já está no caminho para, né? Para proporcionar, porque o aluno, né? Nós somos escola integral, é acolher, né? É o lema número 1 da escola integral, acolhimento, é o lema número 1. Então eu já gostei ali na abertura que você tem um olhar para o aprazível, né? Para o agradável, né? Então eu acho que é isso. Eu achei bom, e aí, o trabalho em si também, né? Tudo que você falou ali, eu achei muito bom. Se os colegas tiverem algum comentário, alguma coisa. Eu quis já interromper ele, eu tive que me segurar, porque eu já ia falar. Eu também tenho uma escadaria na minha escola, e inclusive coloquei uma foto de um projeto lá no portfólio que nós fizemos. E é um projeto de transição do 5º ano para a nossa escola, do município para o estado. E é o local, todo mundo quer fazer a foto na escadaria. Recebemos visita, todas as fotos na escadaria. E isso dá um charme legal, é um ponto positivo. A despedida do 3º ano, eles fizeram umas fotos diferenciada, de próprio celular deles, cada imagem postaram nas redes sociais do nosso colégio. Eu amei, Ricardo, as suas escadarias também. Assim, e essa escada, Cecília, tem história, tá? Essa escadaria, eu na década de 80, quando estudei lá, eu tenho as fotos da escadaria e todo mundo tem. Que delícia, então, né? É memória, né? Memória. Parabéns. Parabéns, Ricardo. O próximo, então, é o Kleber. Fique à vontade, Kleber. Pessoal, sou eu que vou apresentar. Como tive um monte de promoção na escola essa semana, não consegui finalizar meus slides, mas o tema que eu vou apresentar, eu já sabia qual que era e foi em cima dele que eu organizei. Eu trabalhei com o mesmo tema que o Ricardo, que é a questão da frequência, porque esse é o nosso maior problema. A nossa frequência, ela tem oscilações, e aqui a gente ainda vive uma região onde é cultural, quando chove não manda aluno para a escola, quando esfria não manda para a escola. E aí isso é um problema muito grande. A nossa frequência ela oscila na casa dos 88%, 89%, sendo que a gente espera sempre que passe dos 90%. Né? Então nós começamos com algumas ações. A primeira ação foi a instalação do carômetro. A gente colocou o carômetro, né, o frequenciômetro no caso, colocou o frequenciômetro, e aí toda semana a gente pegava o BR da semana e colocava lá a frequência da turma. E aí fazia os elencos. E aí o que aconteceu? A molecada ia lá e estragava as carinhas. A gente fazia as carinhas de EVA, eles iam lá e arrancavam os olhinhos esbugalhados das carinhas. Aí tivemos que colocar dentro de um lugar fechado para eles poderem não estragar. E aí a gente começou com um trabalho de convencimento dos alunos do quanto que era importante eles participarem. E a gente começou com a ação inicialmente bem boba, e depois ela tomou um outro volume. Né? A gente começou com uma brincadeira, tem acreditado que no Brasil tudo acaba em pizza, né? Então a gente começou brincando, falando que no Brasil a escola tudo começava em pizza. Então as turmas que tivessem uma frequência que fosse superior a 95% na semana, ganhava rodada de pizza em alguma aula surpresa. A gente não ia revelar a aula exatamente para que eles naquele dia aumentassem ainda mais a frequência. E isso melhorou bastante. A nossa frequência começou a subir. Nós tivemos esse ano quase todas as turmas do Fundamental premiadas, só uma turma que não, que é a turma que é bastante faltosa. E agora, para o final do ano, a gente intensificou algumas ações. Quais? A gente permitiu que no grupo do WhatsApp dos pais, eles justificassem ali o motivo da frequência. Então, eles passaram a ter que justificar na frente dos colegas, dos outros pais, o porquê que o filho não estava indo, porquê que o filho estava chegando atrasado. Daí toda semana mandava um print do BI mostrando os alunos que estavam com a frequência baixa. E a gente também começou a adotar, do mesmo jeito que a gente fez na época do SAEB,
os professores adotando o descritor, a gente começou a fazer os professores adotando as salas em relação às frequências e os alunos adotando os colegas. E aí a gente tomou uma pancada que deu até uma amolecida. A gente está com uma aluna do 3º ano, que não é da escola integral, mas é do colégio, que a gente só tem integral no fundamental, que ela está em tratamento oncológico. Só que a gente não sabia a intensidade desse caso. E a hora que a colega adotou, que a colega foi lá ver como que ela estava, chegou lá, a menina apresentou um atestado de cento e tantos dias, 120 dias, a colega, quando foi lá, voltou desesperada para a escola. A menina tinha emagrecido 20 quilos, fazendo quimioterapia, estava sem os cabelos, e isso deu um baque bem grande. Inclusive, até eu descobri uma coisa que eu não sabia, eu sou professor de estado há quase 30 anos, que alunos que estão em tratamento domiciliar por mais de 30 dias, eles têm direito de receber uma cota da merenda da escola, porque ela estava passando necessidade. Então, a ação acabou fazendo com que a gente tivesse contato, a gente fez ação entre os colegas, recolhemos aí, entrei em contato com a Fundepar, a Fundepar mandou o protocolo da alimentação e a gente foi na casa, uma professora foi na casa levar para essa menina. Então, a gente conseguiu, como disse até o colega Ricardo, a gente conseguiu resgatar a função social e, principalmente, a função emocional da escola com essa proximidade. Chega, você vai passar 5 minutos. Maravilha, Kleber. Kleber, essa experiência tua com a pizza, eu já contei para tudo quanto é diretor amigo meu aqui, entendeu? Eu acho isso é fantástico, essa experiência que você tem aí, que vocês tiveram, né, essa prática, né? E a gente sabe que o período de se liga, né, muitos alunos já atingiram a média, já estão aprovados, é muito difícil não é fácil trazer os alunos, né, para a escola. Então, realmente, tem que bolar algo extra, né? Tem que ter algo extra e algo atrativo. E a nossa frequência continua na casa. A gente está com frequência essa semana de 87%. Então, na primeira semana de dezembro, a frequência está dentro da normalidade esperada. Tá vendo? Então, eu acho que é isso. A gente não pode, né, assim, nós temos que fazer o que é possível e o que, né, para realmente trazer os alunos para a escola nesse período, né? E parabéns pela iniciativa, tá bem? Se algum colega quiser comentar, a Leda está com a mão erguida, pode falar, Leda. É que eu não aguento. O Kleber, então, a da merenda a gente faz também, essas ações, né? Sabe outra coisa que não sei quanto tempo ela está de atestado, mas é que nós tivemos vários casos assim também, eu tive um caso triste, inclusive, mas ele pode ser acionado o SARI também, né? É que já tem uma caminhada e agora já está no final, mas ele tem direito ao SARI também. Então, ela até tentou o SARI, mas como ela estava entre idas e vindas, né, e ela não aguentava nem para a escola, nem fazer o... Então, não conseguiu sair. E ela está terminando, né? Inclusive, a gente vai tentar ver se consegue levar ela na formatura, fazer uma homenagem para ela, porque foi um caso bastante delicado, né? Porque, assim, foi bastante impactante, na verdade, porque a gente viu a menina saindo parando de ir para a escola, que teve um mal súbito, ela passou mal, sentiu uma dor, um desconforto, apresentou um atestado, e a gente, na correria doida, seguiu. Quando a gente percebe, tá a menina 20 quilos mais magra em 4 meses, já emagreceu mais de 1 quilo por semana, né? Passando necessidade, sem cabelo, então foi bastante intenso para a gente. É que nós tivemos um caso do nosso aluno, que sorte, né? Que bom que a tua aluna tá e tá formando, porque nós tivemos um caso ano passado, né, Ricardo? Ano passado? Nosso aluno, ano passado não, ano retrasado, desculpa, ele não veio a formar, sabe? Mas ele estava fazendo tratamento oncológico, tudo. Aí ele ficou um tempo, ele vinha para a escola, mas com todo aquele cuidado. E depois, inclusive, com SARI no final, sabe assim? Mas então que é complicado, né? Quando esses tratamentos, assim, e para a turma também é difícil, para o aluno também, mas esse acolhimento é fantástico e uma coisa que a gente sabe, está organizando, né, e a gente apoia muito, por isso eu falo que o nosso governo, mais do que nunca, nessas ações que ele tem realizado hoje, claro que o SARI é direito, mas dessa da merenda, tudo, da gente passar, inclusive quando eles passam, né, por algum período de tratamento médico, a gente
nós devemos fazer uma cestinha básica, sim, porque a gente tem feito, porque veio orientação para nós que fizesse, né? Claro que nem todos precisam, mas a gente tem por outro lado, esses alunos que precisam, e ajuda muito. E a gente fazendo isso, a gente vê o quanto a gente acolhe os alunos, nossos estudantes, né? E eu acho que no modelo integral, onde eles ficam 9 horas, esse olhar e cuidado é muito maior, né, professor? Ô, Leda, principalmente a proteína. A proteína, que na hora que ela chegou lá, ela falou assim, eu tô com 3 quantos dias sem comer carne. Eu falei, meu Deus do céu. Que ou cuida do tratamento, gasta dinheiro, porque tudo é, né, muito difícil, né? Então, proteínas, e a gente sabe o quanto hoje, organizado na escola, nós estamos bem servidos com essas situações, tanto de proteína, né? Que eu falo assim, de carnes, como ovos, né? E a merenda nossa, né? Então, é bem, realmente. E na correria nossa do dia a dia, às vezes, acaba passando e sendo atropelado, né? Isso mesmo, pessoal. O próximo, então, é o Ricardo Abraão. Ricardo, fique à vontade. O microfone está fechado, tá, Ricardo? Tá aparecendo para vocês? Sim. Então, começar aqui a minha apresentação. Como foto inicial, eu escolhi uma confraternização que a nossa equipe ela fez no Dia dos Professores. Eu escolhi especialmente a foto da nossa equipe reunida pelo fato do seguinte, né? Eu acredito que o foco é o aluno, né? A gente luta e batalha por ele, né? Mas a gente não pode esquecer nunca que o caminho para chegar nos nossos alunos são os professores, né? Uma equipe motivada, uma equipe unida, né? A tendência de sucesso na escola é ainda maior, né? Então, eu resolvi pegar aí num belo dia de sol aí, que foi um momento bem feliz para a gente aí na escola, né? Na nossa confraternização, e resolvi trazer para vocês. Então, o desafio que eu escolhi foi a questão da falta de motivação, principalmente nessa reta final de ano, né? E a questão da assiduidade dos alunos, né? Então, vai chegando no final de ano, seja os alunos que estão com notas excelentes, com rendimento excelente, quanto os alunos de baixo, né, rendimento, eles acabam nessa reta final querendo faltar, principalmente quando chega dezembro, né? Então, primeira coisa foi isso, né? Outra questão também que, conversando com os professores, né? Professores, por exemplo, que tem aula um dia da semana, né? O aluno, ele falta naquele dia, justamente naquele dia que o professor tem aula, acabava já comprometendo a questão do se liga dele, né? Então, são essas dificuldades, assim, que nos anos anteriores a gente percebeu e foi aí que a gente quis combater. Então, os passos, né, que a gente seguiu. Primeiro de tudo, o aluno tem que estar na escola, né? Então, a gente pensou no seguinte: não adianta nada, né, a gente pensar nas melhores metodologias se o aluno não tiver estudando, estiver na sala de aula. Então, para combater isso, a gente tomou algumas atitudes, né? Seja agora, no final do ano, mas no decorrer do ano também a gente tomou também. Então, a gente começa ali, a gente faz muita busca ativa, né, através de WhatsApp, né, porque, assim, tem localidades lá, contextualizando, né, nós estamos numa escola de campo. Então, tem alunos que estão a 20 quilômetros, 30 quilômetros da escola, né? Eles levam mais de 1 hora para chegar na escola, o transporte passa lá para pegar eles, né? E muitas vezes eles têm que pegar um carro
que leva eles da casa deles até a estrada principal, e da estrada principal eles esperam o ônibus escolar para trazer para a nossa escola, né? Então, a gente fez buscas ativas via WhatsApp. Quando não dava certo, a gente convocava os pais, né, e fizemos algumas convocações, e casos onde a nossa equipe, a gente foi diretamente na casa do aluno, né, e a gente conseguiu resgatar. Depois disso, a gente fez nas reuniões de fluxo, né, a gente pegou, junto com coordenadores de área e depois com os professores também, a gente deixou muito claro que tinha que as aulas serem extremamente atrativas, né, com metodologia diferenciada, uma metodologia diferente do que eles aplicaram no decorrer do ano, né. Daí, nesse momento, começou a surgir muitas ideias bacanas, né? Os professores começaram a se reunir, né? Alguns trabalhando separadamente, mas alguns se reunindo e falando, vamos trabalhar isso em conjunto, né? Como forma de motivar os alunos nesse final de ano. Tanto que o nosso fluxo nessa semana passada foi em 91%, 92%, assim, sabe? Então, os alunos têm vindo, e essa semana também eles têm vindo bastante. Então, aqui uma foto, né, com os coordenadores de área aqui. Aqui é uma foto, não está a nossa aluna aparecendo aqui, mas uma foto que foi tirada na casa de uma das alunas que a gente fez a busca ativa. Repare, assim, que esse é um caso bem especial que a gente conseguiu recuperar, e ela está vindo, que montanha para tudo quanto é lado, né? Então, eu quis ilustrar para vocês verem como que é a realidade dos alunos ali da minha escola, ali do Colégio Nossa Senhora das Graças. Aqui é uma atividade que está reunindo vários professores, que eles vão apresentar agora dia 4. É um teatro das sombras, que vários professores em várias disciplinas, cada um contribuiu com alguma coisa, né? Seja o professor de artes através da questão de som, né? Seja eles chegaram a confeccionar camisetas, né? Chegaram a confeccionar o quadro lá onde eles vão fazer a sombra atrás, né, e vão fazer o teatro. Teve a questão do roteiro, enfim, acabou envolvendo muitos professores, né. Então, aqui, até ali embaixo tá pequenininho, mas depois vocês podem dar o zoom que vocês vão ver a quantidade de pessoas, assim, que acabaram se envolvendo nesse projeto. E os alunos estão amando e está ajudando eles a estarem na escola, né? Aqui embaixo também eu deixei no Drive mais fotos, né, de atividades diferenciadas que os professores estão fazendo. E através disso a gente pôde perceber realmente, né, que até os alunos que estavam desmotivados e com baixo rendimento, eles estão participando, né? Os alunos com alto rendimento também participaram no decorrer do ano e continuam participando. Então, é uma coisa assim que a gente viu que está dando resultado. Tanto que nas últimas conversas com os professores, assim a gente viu no levantamento que apenas um aluno da nossa escola vai reprovar. Eu acho que eu passei um pouco, né, professor? Muito bom, a Leda Ricardo. Já estava desesperada ali, marcando. Senão vai acabar o nosso encontro, né? E vai ficar sem Imagina, apresentar. eu estou fazendo a minha função, mas adoro. Vai ficar a Leda e a Tânia sem apresentar. Já pensou, Tânia? Já pensou? Hein, Leda? Não, não pode. Não. Mas, Ricardo, parabéns, muito bom. Eu toquei ali no que você colocou, porque foi bom você mostrar para nós a realidade da tua escola. A tua escola é uma escola de campo, que tem uma realidade diferente, talvez, da maioria das nossas, que são urbanas, né? Então, por exemplo, fazer uma busca ativa para ir na casa do aluno, assim, eu, particularmente, aqui no centro urbano, eu não faço isso.
E talvez eu até condene, assim, né? Não faça isso, né? Mas dentro da tua realidade, ainda mais que você tem consciência que o Se Liga só acontece se o aluno estiver na escola. Sem aluno, não tem Se Liga. Foi isso que você falou, né? A prioridade é trazer o aluno para a escola. E mostrando as fotos e a realidade, a dificuldade que muitos alunos têm de deslocamento e tal. Então, eu acho que é isso. A prioridade número 1 realmente é continuar a busca ativa, assim como foi feito desde fevereiro e tal, né? Quando chega aí no Se Liga, você tem que manter ainda o mesmo nível de busca ativa e tal, né? Talvez nós, nessa fase, a gente já diminuiu um pouco, né, o ritmo da busca. Mas você tem que, para ter o Se Liga, você tem que ir atrás. E muito bom essa atividade também lúdica, né? Onde envolve também os professores, motiva e tal. Pelo que você relatou, o resultado é bem positivo, todos se envolveram, de várias disciplinas, né? Então, eu achei bem... E é uma realidade, é uma lenda local, sabe? Que da região muito conhecida, sabe? E é através disso que eles vão fazer a apresentação dia 4 daí. Maravilha. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Leda, você, tá? Deixa que eu marco o tempo, tá bom, Leda? Tentar ver se eu consigo apresentar, né, professor? Primeiro de tudo, calma, muita calma nessa hora, que a pessoa não é muito tecnológica, tá? Tá certo. Fica à vontade, Leda. Estou aqui no compartilhando a apresentação. Vamos lá. Ixi, Maria, cadê? Nossa, professor, não estou conseguindo. Cadê? Precisa. Hoje eu não estava conseguindo nem entrar com som, senhor, viu? Note, eu peguei um outro. Sei lá o que aconteceu. Só clicar ali na flechinha para cima, né? Aí selecionar Sim. Qual é o link que você vai usar, né? Então, é a minha ideia, né? Mas implementação. Acho que vai dar agora. Vamos ver. Foi, professor? Não foi, né? Foi. Sim. Foi. Só que eu não estou conseguindo apresentar no modo apresentação, né, professor? Está aparecendo o slide do lado, e agora? Mas você consegue rodar... Para nós está aparecendo aqui, tá? Mas está aparecendo essa da lateral também, né, professor? Se você for lá em cima, Leda, lá em cima tem a apresentação de slides, bem no topo lá. Achei. Perto da tua foto. Aham. Pode clicar em cima do... ou iniciar no primeiro slide, ou clicar em apresentação. Ah, agora foi. Obrigada. Eu fiquei procurando a tacinha, não achei. Aí eu fiquei em dúvida. Perfeito. Vamos lá, então. Bem rapidinho aqui também, né, professor? Que meu tempo já foi até para apresentar. Na realidade, isso aqui também é uma fachada escolhida por nós. É a fachada da escola. A nossa águia que fica no canto caiu com o vendaval e nós não colocamos ainda. Fica bem aqui na lateral, sabe? Isso aqui foi dessa semana, de domingo, porque nossos alunos estudantes, um grupo foi para Rio de Janeiro, Barra do Piraí, né? Esses são os estudantes que estão indo, está aí eu e o Ricardo também nesse meio. Eles estão indo para o campeonato da Mostra de Foguetes, representando o estado do Paraná, tá indo aqui, então nós estamos com a bandeira do colégio, do município e estado do Paraná. Tá? Nós tivemos 2 saídas no domingo, um grupo que foi para Foz do Iguaçu, no FENAS, e esse que foi para a Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. Está indo a primeira turma agora, que está a semana toda, e na semana que vem, domingo, sai para outra fase, que seria de soltura de foguetes, em outro nível, que seria de propelentes. Aí é um outro foguete, né? Mas então tem essas 2 situações. Bom, e agora, como é que eu apresento o próximo? Né? Qual que é o desafio escolhido por nós? O Ricardo ficou com a parte, né, da frequência, e comigo nós ficamos com a parte do acompanhamento dos estudantes e a participação da família. Porque nós entendemos que um dos gargalos para nós também, não que não haja participação da família, mas nós temos a dificuldade daqueles que realmente precisam participar e estar presente nas ações da escola, na entrega de boletins, reunião de pais. Aqueles que realmente necessitam, pouco participam. Então, a gente estava pensando e criamos ações para fortalecer esse vínculo, para ver se aqueles que têm baixa frequência, notas baixas, possam participar com maior efetividade nas ações da escola.
tá? Então, daí, qual a ação que nós planejamos? Né? O objetivo, fortalecer a participação das famílias no acompanhamento escolar de seus filhos, visando resgatar e promover a comunicação e corresponsabilidade no processo de ensino-aprendizagem, proporcionando aos educandos uma formação, né, autônoma, solidária, competente e produtiva, que são os eixos formativos da educação integral. Então, dentro das etapas, identificação da situação problema, que a gente já sabe que quanto menos a participação da família, maior a dificuldade desse estudante também, né? Então, a gente está tentando organizar de uma forma que a gente consiga melhorar essa participação, porque nós vimos nos dados do BI, né, das notas também, as evidências de que os alunos com menor frequência e menor nota, participação da família também é menor, tá? E a gente está organizando, então, os canais de comunicação via WhatsApp, conversa com telefone, outras reuniões também, e ações de integração das escola-família, porque só dá certo quando o aluno tem maior rendimento, isso já é notório, quando a família participa, a escola e família tem que andar em parceria, né? Engajamento ativo das famílias, então, é o que nós buscamos, tá? Envio de convites personalizados, fazendo ações para chamada, da participação mais eficaz dos pais ou responsável dentro da escola. E muitos dos casos aqui a gente não relatou também, mas a gente recorre muito à nossa rede de apoio, rede de proteção, conselho tutelar, a gente trabalha em parceria também e tentando, no chão da escola, a gente melhorar o acolhimento às famílias. Acompanhamento da avaliação dessas ações a gente tem realizado, né, com a equipe pedagógica, porque isso aí não pode ser uma ação apenas de né, mas todos os atores da escola, a gente tem que trabalhar esse acolhimento. Quando o pai vem, quando busca, a gente sempre tenta organizar. A gente já tentou em outras ações acolher o pai com calendário, horários para nós. Tudo agora é agenda, né? Então, agenda de atendimento aos pais, mas nós vimos que não dá certo, porque o pai também tem sua dificuldade, seu momento, seu horário. Então, a gente sempre tenta melhorar essa relação de acolhimento à família, né, e não tanto priorizando a agenda, tá? Claro que para não é fácil, né, mas ou eu ou o Ricardo, né, que sempre estamos na escola, alguém atende, ou o pedagogo, mas sempre o pai é atendido, tá? Quem são os envolvidos? A direção, toda a equipe diretiva, né, então a direção, a equipe pedagógica, professores, estudantes, os responsáveis, né, e os funcionários, tanto administrativos, quanto faltou ali, mas também os funcionários que ficam, né, no portão, na cozinha, na merenda, na biblioteca. Então, toda a comunidade, para nós, tem que estar envolvido nessa ação. As ferramentas, reuniões presenciais, principalmente na entrega de boletins e reuniões temáticas, porque a gente faz também reuniões temáticas, acolhimento ao dia da família, né, várias reuniões nesse sentido que a gente vê que o pai vem mais, tá? Continuidade e maior eficácia dos grupos de WhatsApp, porque hoje, realmente, a maior forma de comunicação para nós é o WhatsApp. Então, todo comunicado, todo informe, a gente utiliza muito o WhatsApp também, né? Aí tem o Google Forms, comunicados digitalizados. Depois, os registros das ações, nós temos aqui, né? Nós temos dentro da escola repórteres mirins e influencers, né? Que é o do integral, então a gente já colocou aqui. Registros da ação com reuniões com famílias, algumas ocasiões aí da fotografia, né? E exemplos de acolhimento de famílias, né? Modelos comunicados digitais que a gente fez, a gente tem alguns aí também, e os grupos de WhatsApp, que todos nós interagimos muito, né? Então, a gente valoriza muito essa também. Bem rapidinho, professor, mas essa foi a implementação. Quer dizer, na realidade, eu e o Ricardo trabalhamos muito em parceria, né? Então, é nossa, não é só minha, não, mas estamos aqui com a equipe. Tá ótimo, Leda. Passei também, né, do tempo, professor. Obrigada. Leda, você tocou num ponto, a questão da família, né? Como o Se Liga acontece lá no final do processo, onde o aluno muitas vezes já está aprovado. Então, a participação da família para que o aluno vá lá para a escola é crucial, é muito importante. Primeiro, porque muitas vezes o aluno ali, ele chega em casa e fala, olha, já passei, não tem mais nada e acabou, eu posso ficar em casa. Se a família não tem muito acesso à escola, não se comunica com a escola,
não tem o hábito de perguntar as coisas, né? Se a família é mais reservada e não tem muito contato com a escola, isso que o filho falou, está falado, né? Então, e outra situação é que muitas vezes a própria família já, então não precisa ir mais, né? Já está aprovado e tal, então agora, essas 3 últimas semanas, pode ficar em casa. Então, e claro que não pode ficar em casa, né? A aula está acontecendo até o último dia, transmissão de conhecimentos, aprendizado, até o último dia, né? Então, é muito importante, claro que tem famílias que são super engajadas, né? Mas tem também uma parcela de famílias que não é engajada, né? Com o dia a dia da escola, né? Então, muito bom aí essa ação de vocês. Tá bem? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Tânia, é contigo. Vamos lá. Agora quero ver se eu também consigo aqui fazer a apresentação. Ver se já vai. Foi ou não foi, professor? Ainda não, Tânia. Não foi? Ué, o que aconteceu? Parar o compartilhamento. Ixi, só falta me dar problema agora aqui, professor. Na minha internet, vamos tentar de volta aqui. Tive que parar, ficou tudo preto. Então, vamos de volta. Aqui, vamos ver, janela. Compartilhar, vamos ver se vai dar certo. Ele não está abrindo? Se você quiser, você pode ir lendo igual o Ricardo fez, ou igual o Kleber fez. Pois é, por que não está aparecendo aqui? Acho que agora foi. Foi, deu certo. Foi? Ué, ficou preto. Ficou preto? Espera aí, vamos ver aí. Ficou preto, mas aquela hora estava. Estava? Eu acho que é outra tela, não é? Agora, Essa deu. agora apareceu. Apareceu, pode ver que está dando um problema aqui no meu... Aparece... Está aparecendo ou está aparecendo ruim aí? Aparece uma outra parte junto. Deixa eu ver o que é isso aqui. O que será que aparece assim? Bom, eu não entendi. Mas se conseguir apresentando, mesmo com aquela outra parte no quadro, não tem problema. Tá, mas e agora? Por que ela foi com essa outra parte? Só que está faltando a minha... vou tentar aqui, ó. Voltar aqui, ó. Pelo menos vai dar alguma coisa, né? Quero ver se vai dar certo. Apareceu ali, né? Eu não sei se eu apertar aqui, será que fecha aqui? Vamos ver. Acho que deu agora. Ó, bom, acho que vai ficar melhor. Pronto. Ótimo, agora, Tânia. Então, vamos lá. Então, aqui, primeiramente, quero apresentar aqui a escola, né? Que essa aqui é o meu colégio, toda a nossa salete, né? Aqui eu coloquei uma foto dos alunos do 6º ano, né? Bem bonita ali deles. Opa, já passou? Passou, não? Passou, né? Então, é uma foto onde nossos alunos estavam bem bonitinhos, né? Para a festa junina deles, ali a professora... a sala toda enfeitada, tinha um mapa dos sonhos, então que faz uma representação bem interessante do integral, tá? Então, esta é a primeira parte aí da apresentação. Então, é uma escola que fica no bairro Jardim Social, é bem do bairro Nobre. Nossa comunidade, ela não é do bairro, tá? Ela vem de longe, né?
Então, isso dificulta bastante, nós temos que ter um bom resultado para que a gente possa ter alunos. Então, a nossa preocupação para que os alunos atinjam as metas no SAEB, elas são muito importantes para a permanência, né, e continuidade do nosso colégio. Então, falando em desafio, nosso desafio, principalmente por essa escola ser um lugar onde nós não temos comunidade, nossos alunos vêm de longe, vêm de outros bairros, o nosso desafio é manter aqueles alunos que já estão aprovados, frequentando, né? Frequentando vamos dizer, essa caminhada aqui do Se Liga, principalmente, né? Esse último mês de aula. Então, ali, o que é o nosso desafio? Os estudantes matriculados nas turmas do projeto Se Liga geralmente apresentam baixa assiduidade, né, ao longo da semana, pois muitos já estão aprovados ou não se sentem motivados em melhorar seus desempenhos escolar, o que compromete a continuidade do processo de recomposição de aprendizagem e os resultados finais da escola. É o que mais ou menos acontece com o do Ricardo lá também. Aqui. Então, o que a gente criou? Nosso planejamento aqui, né? Se liga na presença. Então, a gente foi tentar motivar eles, né, para que eles possam permanecer, né, nessa semana e levem também, não só o aprendizado, mas também eles consigam, né, aumentar as notas deles. Então, o objetivo, aumentar a frequência da média das turmas do Se Liga até o final do projeto, conscientizando os estudantes sobre o impacto direto desse projeto na aprovação e no seu futuro acadêmico, porque eles melhorando o aprendizagem, assim eles vão conseguir atingir maiores notas, e com as notas o histórico deles melhora, e a gente sabe que hoje as faculdades, né, as empresas estão olhando muito para o histórico escolar para ver o desempenho desses alunos, né? A gente sempre bate bastante nessa tecla com os nossos estudantes, principalmente do ensino médio, que eles já estão quase que querendo abandonar o barco ali, tá? Etapas. Então, o diagnóstico ali rápido, a gente fez pelo LSO, né, claro, e ali a gente faz todo o levantamento dos alunos que têm mais faltas. Alinhamento, como é que a gente fez? Reunião pedagógica, né, com os professores também, definindo estratégia para que torne as aulas mais dinâmicas, mais atrativas, né, aqui utilizando as metodologias ativas, né, para que o aluno se sinta motivado a frequentar. O monitoramento e a busca ativa a gente faz dos estudantes sempre, né, mas aqui a gente está intensificando para que a gente aumente esse índice de frequência no programa, né, e essa parte, tanto da busca ativa, a gente faz por via WhatsApp, faz e-mail, ligações, daí é mais com as pedagogas, a gente não vai muito nas casas aqui, tá? Porque o bairro é bem longe também, apesar que o professor vai lá na parte né, da região dele, lá que é a aula de campo, a escola de campo, mas nós, como o professor Rafael, é um pouquinho mais complicado, porque a gente já teve muitos problemas aqui na capital, indo na casa dos estudantes, tá? Então, é algo que a gente não está fazendo mais, não. E o reconhecimento, a gente criou, então, o programa Se Liga na Presença, né, onde os estudantes com mais de 93% de frequência, eles vão ganhar prêmios aí, tá? Então, também promovemos já os eventos festivos, que a gente conversou, acho que foi no encontro passado, né? A gente já fez um show de talentos, onde eles vieram fantasiados, né? Semana passada, sexta-feira, a gente teve bastante aluno, graças a Deus, e já começamos também uns campeonatos, assim eles se motivam a vir, aqueles alunos, principalmente, que já estão passados, né? Então, tem algo a mais para eles. E aí, o envolvimento é a direção, né? A direção que está envolvida nesta parte, a equipe pedagógica, os PCAs, a família, os responsáveis, né, como os demais. E as ferramentas, né, o LSO para o BI, que a gente acompanha, a gente utiliza, então, como eu já falei, o telefone, e-mail, reuniões presenciais e planilhas, né, todo o aparato que a gente precisa. Aqui, alguns dos registros que eu fiz aqui, né? Então, aqui nós não temos aqui, eu não vou ter foto já dos eventos festivos, tá? Que eu tenho que colocar, mas já tem aqui as reuniões e alinhamentos que nós fizemos, né? Passou aqui direto, aqui.
Aqui, então, as reuniões de alinhamento, depois aqui, oxe, posso também, eu acho. Aqui o recadinho para os pais, né? Ali os links também. Daí vou colocar as fotinhos dos nossos eventos, né? E aqui, né, o projeto Se Liga iniciou no dia 24, que vai até o dia 19, com o objetivo de conscientizar a toda a comunidade escolar sua relevância para a contribuição do ensino e aprendizagem dos nossos estudantes para a atualidade e futuramente, pois além de recuperar, né, o conteúdo, também vai recuperar as notas, que a gente foca também nesta parte aí deles, né, do histórico escolar deles. Então, a implementação do plano Se Liga na Apresenta, a partir de uma análise crítica dos dados via Power BI, né, do LSO, onde identificamos que a evasão no projeto durante o ano de 2024 estava diretamente ligada à sensação, né, entre aspas, dos alunos tarefa cumprida, né, que já estavam aprovados. Para rever esse quadro, a ação não se limitou à cobrança da presença, mas focou em resignificação, né, do tempo escolar. O alinhamento com os docentes foi fundamental para garantir que as aulas fossem ativas, né, elas melhorarem, né, vamos por as metodologias vamos dizer, mais dinâmicas, né, aqui onde envolvemos toda a parte da comunidade, né, o monitoramento constante, né, dos nossos professores aqui também, né, e a estratégia do incentivo da presença através do sorteio, né, Se Liga, aqui é a parte dos presentes, a gente é parceiro, né, escola parceira, então a gente já vai ter esses prêmios, né, via parceira, né, para que aumentasse essa frequência, e assim, né, transformando essa presença, né, numa meta coletiva em busca, né, para que contribui tanto com a aprendizagem, mas também que diretamente, né, com o estudo, aprendizagem dos nossos estudantes. Eu não sei se eu falei muito rápido, mas eu tentei, professor, tá? Aqui, vamos ver se agora vai sair o parágrafo. Tá ótimo. Vamos ver você vê as particularidades das nossas escolas, né? O Ricardo Abraão é uma escola do campo, que tem uma realidade. Você está no centro, está na capital do estado. Como você disse, a tua escola está num bairro nobre, aqui no Jardim Social, um bairro nobre aqui da capital do estado, região, né, metrópole. E só que os alunos seus não necessariamente são do bairro onde a escola está. Como você mesmo disse, a maioria vem de fora, de outros bairros, de outras regiões. Então, você tem, como você falou, você tem que sentar fogo o tempo todo na busca ativa também para conseguir trazer eles para essa fase final de ano aí, que é o que Se Liga. E aí você colocou que mobilizou a escola inteira, né? Professores, pedagogos, funcionários, todo mundo, né? Um grande mutirão para trazer esses alunos de volta, né? Nesse período final aí, né? Principalmente os alunos que já foram aprovados, como você disse. Mas muito bem, Tânia. Ótimo. Colegas, alguém quer fazer algum comentário? Ficou ótimo, né, a apresentação de vocês. Eu vou subir o documento aqui novamente para que nós passemos para nossa parte final. Aqui só vou abrir aqui um outro documento que chegou para nós. Vou deixar aberto. Então, nós já fizemos essa parte socializando as implementações, e agora tem um material, é um material disponível, que vai ficar disponível no Classroom de vocês, é um material sobre o Enem Paraná. É muito importante, né, que vocês tenham acesso, deem uma olhada nesse material. Está disponibilizado no Classroom um material sobre a plataforma Enem Paraná. O conteúdo produzido pela equipe do Enem Paraná, da CED, é destinado a todos os gestores.
Eu vou só parar a apresentação aqui novamente e vou subir aqui o documento só para vocês terem uma noção aqui do documento. Então, esse é o documento, tá? Referente ao Enem. Então, aqui, né? Vamos conhecer o recurso Educação Digital Enem Paraná. É um convite para vocês. O público-alvo são estudantes da terceira série do ensino médio da rede pública estadual de ensino, e o objetivo é preparar para as provas do Enem e vestibulares. O formato é de curso pré-vestibular digital completo. O conteúdo disponível é online e offline, e mais de 2.800 videoaulas com questões, podcasts educativos, simulados diversos, gráfico de desempenho, e a metodologia é um material auto-instrucional alinhado ao Enem e vestibulares, uma ponte para o ensino superior, né? Então, diretor e diretora, essa é a sua chance de democratizar o acesso e impulsionar a preparação dos nossos estudantes para as provas do Enem e vestibulares. E tem mais, aproveite para retomar e fortalecer os conteúdos da primeira e segunda série do ensino médio. Aí tem um link para ser clicado, aí vai aparecer ali um material, né, um material amplo ali para que os professores possam desenvolver, tá bem? Leda está com a mão levantada, você quer comentar? Não, professor, ele está na biblioteca, é que eu não consegui encontrar. Ele fica onde? Para mim, ele aparece no... Para mim, ele aparece no... Tá. Viu, Leda? Está na aula de hoje, eu até abri antes. Ah, está na aula de hoje. É. Desculpa, então na aula de hoje, porque eu achei que estava na biblioteca em algum lugar. Eu não tem na aula de hoje, tem uns links lá, muito bom o material. Obrigada. Aí eu fui na biblioteca, fiquei fuçando, mas perfeito. Obrigada. Obrigado, Cecília. Retomando aqui o nosso roteiro. Encerramento. Formar-se é um processo que se constrói ao longo da vida, na reflexão sobre as práticas e no diálogo com os outros. Então, está aqui, deixa essa frase, né, esse pensamento do novo, né, para todos nós. Eu vou fazer a chamada agora, tá, pessoal? Então, está presente na aula a Ana Cecília está ausente. A Cecília está presente, o Kleber presente, a Cleonice está ausente, a Leda presente, o Ricardo Abraão presente, o Ricardo Alexandre presente, a Rosana está ausente, a Sandra está ausente e a Tânia está presente. Retomando aqui para a gente ir para o final. Pessoal, o prazo para finalizar o documento, tanto a implementação
como o portfólio é até agora o dia 5, nessa semana, dia 5, à meia-noite, é o prazo final para o encerramento, tá bem? Então, eu espero que vocês, né, quem não terminou ainda o portfólio e tal, a implementação está finalizada. Mas quem não terminou o portfólio, você tem até o dia 5, tá? Mas eu encorajo você a terminar o quanto antes, tá bem? Eu queria dizer que foi uma alegria, uma satisfação trabalhar com vocês esse período, né? E espero que nós possamos, quem sabe, né, estar junto novamente em algum curso, em algum evento, em alguma situação, tá bom? Muito obrigado por tudo e vamos tirar a nossa foto ali final. O Ricardo Abrão, você tira a foto para nós, para a gente finalizar? Tá pronto? Posso contar até 3, Ricardo Abrão? Atenção, pessoal. 1, 2, 3. Aquele sorriso bonito que vocês têm. Isso. Muito bem. Pessoal, uma alegria, um prazer. Vocês são fantásticos. Eu aprendi demais com vocês. Vocês são diretores, né, maravilhosos, com muito conhecimento, né? Então, eu desejo uma carreira, né, que continue tendo uma carreira de sucesso para todos vocês. Tá bem? Obrigada, professor Rafael. Obrigada a todos pela companhia, né? E, se Deus quiser, nós vamos nos ver novamente. É isso. Estou parando a gravação aqui.